Opa. Cristina, obrigado, viu, pelas palavras. Deixa eu mandar aqui pro... Pronto. Vamos começar a segunda live do dia. Da Bela e da Fera, com o Rodrigo Melarré. Só lembrando que amanhã às 4 da tarde... o Rodrigo acabou de entrar. Outro que entrou com a música da... A canção do musical. Vamos ver se ele consegue ouvir. Hello, hello. E aí, senhor? Espera aí que caiu aqui o material. Pronto. E aí, como que você tá? Tá tudo bem? Ops. Consegue ouvir? Alô, alô, alô? Não, tá ouvindo a música? Agora tô, deixa eu ver. A gente recebe os nossos convidados com trechos da música do musical. Sensacional. E aí, como que você tá? Tudo bem? Floriano, Tá tudo bem dentro do possível. Peraí, gente, tá muito baixo. Deixa eu só aumentar aqui pra mim. Só um minutinho. Ai, caramba. A Melita Galo também entrou, que tá com o Floriano e com o Rodrigo lá no Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, que esperamos que em breve possa estrear. O Flor, gente, que saudade! Ai, meu Deus, que saudade de ver essas pessoas que eu estou, xará. Puta merda. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Ótimo, bora lá. E relembrar também, né, não só dessas pessoas que estão te vendo, mas relembrar que acabei de conversar com o Floriano, né, de uma história Sim. que já está quase de 2 décadas, né, 20 anos já quase comemorando em 2022. A gente estreou, até olhei que a gente estreou dia 19 de junho de 2001. E ficaram, a primeira, né? Ficaram 1 ano e meio. Ficamos 1 ano e meio, foi. Né? E depois, foi. Né, para o pessoal que não assistiu, a gente tem todas as outras lives salvas aqui no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube. Já conversamos com Chiara Sasso, que fez da primeira Bela, com o Saulo Vasconcelos, que fez da Fera, ontem com o Guilherme Lobo, que fez o Chip, da primeira montagem, com o Jonathan Joba, que foi o Dindom e trabalhou tanto com o Floriano quanto com o Rodrigo. Né? O Rodrigo chegou até, às vezes, substituí-lo, né? como Dindom, como relógio. Sim, substituindo o Dindom das duas temporadas. Ih, bicho, a minha história com a Bela e a Fera. Ela acabou de entrar. Acabei. Ela corrigiu lá 2002, não é 2001? Acho que foi 2002 que eu falei. Vocês começaram em 2002, ficaram até 2004, aí depois entra Chicago, depois entra a Fantasma, né? Foi 2002. E depois outra... Foi 2002, 2003. Isso. Às vezes também a gente está falando e pensa uma coisa e a boca solta outra, mas foi 2002 e depois 2009 a segunda. O Igor está falando aí, 2002, foi 19 de junho de 2002, exatamente. 2002. Mas vamos lá. Vamos relembrar umas histórias que provavelmente tem muita gente que não sabe ou que não conhece, né, mais do pessoal do público. Sim. Quase que você vira médico, né? Que antes de você decidir para ser ator, você estava se preparando para fazer o cursinho para medicina, não era? Olha isso. Eu já estava no cursinho para medicina. Eu tinha passado na época, eu não sei como é hoje, né, gente? Eu sou uma pessoa antiga.
Na minha época, a gente tinha duas etapas. A primeira etapa, que era questão em múltipla escolha, a segunda etapa, questão aberta. Eu já tinha passado na primeira etapa, que era de múltipla escolha, e estava fazendo treinamento de questão aberta para a segunda etapa, para o vestibular. Uhum. Aí a Daria não, que era muita preguiça. Aí, Rodrigo, eu lembro que eu estava indo num. Eu já tinha começado a fazer teatro amador, já estava começando a fazer dança no grupo folclórico Aruanda. Foi meu primeiro contato com a arte, assim, eu comecei bem cedo lá. E aí, eu estava indo. Você é de Minas Gerais, né? Para o pessoal que não sabe. Né? Sou de Belo Horizonte. Eu vim para cá um pouquinho antes da Bela Fera. Eu vim uns 6 meses antes por causa dos Miseráveis. Aí já eu conto. Aí eu estava indo de carro assim para fazer a aula de questão aberta e a arte me perturbando a cabeça, rodando. De repente, cara, antes de eu chegar no cursinho, eu falei, quer saber? Não é isso que eu quero da minha vida. Virei assim o volante e voltei. Quando eu cheguei em casa, minha mãe assustadíssima, meu filho, o que aconteceu? O que houve? O que aconteceu? Assalto? Eu falei, não, mãe, eu estou desistindo, não é isso que eu quero. Obviamente, a casa caiu, foi aquele, né, mas depois as coisas melhoraram, e aí eu larguei mesmo para poder trabalhar com arte, que era isso que a gente sabia fazer, não tinha jeito. Só tem uma coisa, né? Eu li alguma coisa de você. O pessoal de Minas Gerais, o pessoal de Belo Horizonte tem muito forte, né, essa cultura de bar, essa cultura da noite, essa cultura de shows, né, em barzinhos. Faz parte da sua história isso? Você poder cantar na noite, se apresentar e com isso conseguir se desenvolver artisticamente? Faz parte, sim. Por exemplo, meu primeiro trabalho assim, com arte, que eu ganhava, assim, eu lembro que era uma bicharia, foi num bar, exatamente, lá em Belo Horizonte, que chamava Cor de Vinho. Era um bar bem pequenininho, as músicas MPB, assim, muito tranquila, como eu gosto até hoje. E serviam queijos e vinhos só, era um bar bem bacaninha. E eu cantava na noite. E eu lembro que era eu e o Carlos Eduardo, que era um violonista maravilhoso, que era meu parceiro. A gente já tinha combinado assim na época, se o cachê der para a gente pagar pelo menos o sanduba do final da noite, a gente continua. O dia que não der, a gente desiste. E até que deu. Às vezes a conta. É muito engraçado. Às vezes era a conta. A gente somava assim, olha, dá 2 sanduba, vamos. Eu comecei com isso, era muito louco. Mas é aquela coisa, né? Faz parte da formação do profissional. Faz. Da história dos nossos artistas, né? Quantos artistas que começaram, né, com essa noite contando moedinha para ver se consegue pagar até mesmo o transporte de volta para casa, e aí conseguiram crescer, né, na profissão. Exato. E eu acho, cara, que à noite, assim como mais tarde eu fui trabalhar no Coral da Caixa Econômica Federal, foram as duas coisas que mais me ajudaram a desenvolver esse meu lado artístico. À noite, porque você pega uma tarimba danada de ter que lidar com o público, bêbados, enfim, né, de tudo que você encontra na noite, e o coral, porque o canto coral ele me ajudou muito assim em ter um ouvido, sabe, em ter uma audição mais seletiva, de você conseguir escutar uma voz completamente diferente da sua, do seu lado, às vezes berrando do seu lado, e você conseguir manter a sua voz como é a voz que você, né, foi escalado para fazer. O que me ajudou muito a ter esse ouvido foi o coral. O coral, para isso, é sensacional. Quando você está ali no meio da galera, você só escuta o seu naipe. Beleza. Mas, às vezes, a sua colocação está exatamente na divisão dos naipes. Ou, se é um coral mais agitado, as pessoas vão transitar por ali. E aí, velho, passa umas vozes perto de você, sei lá, o outro... E você... tem que seguir o seu caminho. O coral, para isso, é maravilhoso. Não só para isso, né? Mas é um aprendizado maravilhoso. Maravilhoso. Mas, pelo que deu para perceber, você falou, né, que até sua mãe perguntou o que você está fazendo aqui, né, em casa, quando você deixou aquela aula do preparatório para a segunda parte do vestibular. Então, basicamente, você não teve, digamos assim, nenhum exemplo dentro de casa. E como é que surgiu essa vontade,
essa paixão pelo canto e pela atuação? Ó, na verdade começou com dança, olha só que maluco. Os meus irmãos, isso quando eu era bem novo, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu sou o mais novo lá de casa, meus irmãos faziam dança folclórica, num grupo que tem lá em Belo Horizonte, ainda existe, chama Grupo Folclórico Aruanda, muito tradicional lá. E coincidentemente os ensaios eram na rua da minha casa. Eu, como era criança, né, 9, 10 anos, era sábado o ensaio, eu pedi à minha mãe um dia, falei, mãe, deixa eu ir com os meninos lá pro ensaio. Não, não pode, isso é coisa de... Não, mas aí, enfim, eu sei que conversamos lá, os meninos, meus irmãos conversaram lá na Ruanda, e aí, tudo bem, deixa o menino vir. E tinha também uma outra irmã, também da minha idade, de uma outra integrante do Grupo Folclórico Aruanda, já adulta, e essa irmã dela era mais novinha como eu. Resultados, eu e Beatriz. Resultado, eu e a Beatriz começamos a ir no sábado, voltamos no outro, a gente entrou para o grupo, éramos os mais novos do grupo, a gente fazia assim, na Folia de Reis, por exemplo, a gente entrava carregando a capa do rei, eu achava aquilo o próprio rei, né? Uhum. E aí eu fiquei dos 10 até os 18, 17, 18 anos do Grupo Aruanda. Meus irmãos saíram e eu continuei. E aí, a partir dali, eu já passei para o coral, e aí já fui fazer teatro na Caixa Econômica Federal, que eu era o estagiário da Caixa, então eu comecei a trabalhar na parte artística da Caixa, larguei o estágio e fiquei só com teatro. Não tem jeito, bicho, isso tá na gente, assim, eu não sei explicar, não é uma conversa para boi dormir, como dizia meu avô, não, mas é fato, tá na gente, a gente se empolga quando você vê um show, você dispara a chorar. Eu lembro quando criança eu via filmes, às vezes uma coisa, eu falei, gente, que coisa sensacional. Eu nem imaginava assim que no fundo eu já estava ansiando estar naquele lugar. Eu queria estar nesse mundo, sabe, artístico, de representar, de cantar, de dançar. É muito louco, fala muito forte da gente. E quando você experimenta, bagunçou o coreto. Porque eu ia até pegar mesmo o que o Floriano acabou de falar, né? No tempo que vocês começaram essas coisas, não tinha essa tanta facilidade de informação e de acesso a essa informação, né? Basicamente você tinha imagina de forma alguma trazer algum disco ou para trazer alguma revista sobre isso. Né? A informação, exatamente, a informação era outra, não tinha internet. Sim. Né? Não tinha computador. Eu lembro que nos primeiros ensaios aqui da Bela e a Fera, eu gravava os ensaios, que hoje a gente faz no celular e já transfere para a nuvem, enfim, faz aquela bagunça toda. Eu gravava num gravador que eu tinha portátil, a pilha, um gravador National Panasonic, assim. Era uma fita cassete, ele era pequenininho. Você terminava, tinha que virar de lado e continuar a gravar do outro. Tinha que terminar. E quando você gravava e a pilha ficava fraca, aí você chegava em casa para escutar o áudio. Como é que eu vou saber a voz agora? Era muito engraçado. Mas era divertido. Dava um trabalho do cão. Fora, Rodrigo, que a educação para essa área artística é completamente diferente do que era agora. A gente não tinha até então, por exemplo, pelo menos lá em Belo Horizonte, não existia faculdade de teatro. Imagina, eu fiz todos os cursos que existiam livres, né? Mas você não tinha nenhuma faculdade de teatro. Hoje já tem, claro, mas você não tinha, como hoje aqui tem em São Paulo, várias escolas para teatro musical, como a Chiara mesmo tem uma maravilhosa, onde os atores, ali eles têm de tudo, tem canto, dança, interpretação, sapateado. Na minha época, é velho falar isso, mas é verdade, o que eu posso fazer? Quando a gente começou... Era tudo separadinho, né? Você que tinha tudo separado. Você tinha que correr e fazer aula de canto não sei aonde, aí fazia aula de dança com o professor não sei o quê, eu fazia interpretação lá no teatro, enfim... Era uma correria, porque não tinha essa facilidade que as pessoas têm hoje, como já tinha muitos anos atrás na Broadway, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que você entrar em um lugar, ficar ali o dia inteiro, como era aquele filme Fame. Eu lembro quando eu assisti aquele filme Fame, na época não tinha nada disso aqui no Brasil, eu falei,
Deus, que maravilha! Uma escola que você entra, você aprende dança, canto, interpretação, instrumento, sapateado, musicalização, teoria. Era incrível. Hoje tem. E às vezes eu fico me perguntando por que as pessoas não dão valor. Sim. Quantas pessoas entram nessas escolas, ficam lá 1, 2 meses, acham que já já vai vir o glamour, que já vai passar no primeiro teste, e não é assim. Né? A vida real é bem diferente. É até aquela coisa que eu estou percebendo em todas essas conversas. Também falta assim um. Cleiton Puzzi. Não sei se é por causa também da falta da história do nosso teatro, né? Como a gente não tem como não tem preservado, né? Então o pessoal de agora não sabe o que vocês sofreram, o que vocês tiveram que passar, né? Que não tinha microfone de cabeça, tinha que cantar naquele microfone que colocava no palco e você tinha que projetar a voz, que não tinha cenário, que vocês que tinham que empurrar. Então, falta também um pouco disso, né? Você saber que a gente está aqui agora com essas crianças maravilhosas que estão com você no Charlie, que tiveram com o Floriano, no Billy Elliot, na Escola do Rock e por aí vai, mas só está isso agora porque vocês começaram isso, né? Em 90, em 2000, né? Exato. E chegou onde você está agora. Tem umas produções mais antigas ainda, né? Do que antes da Bela Fera veio Lemis, veio Rent, veio Beijo da Mulher-Aranha, aí vem o Dilúvio, tinha outras produções boas também. Mas ainda assim é muito novo. Antes disso não tinha nada. Eu conversei em Minas, então. Desculpa só interromper, de 83. Imagina. Foi aí que eu fiquei, né? Que você começa a pegar essas informações. O povo de 83 que formou, né, grande parte, Totia Meirelles, Exato, exatamente. Cláudio Raia, JC Viola e muito mais, né? Então é aquela coisa, vem numa constância, então para você chegar agora e você não aproveitar aquilo que é oferecido, é até triste para vocês, né? Que estão dando aula. Eu fico muito assim decepcionado. Eu dou aula e já dei muita aula em escola. Agora nós estamos em pandemia, né? Mas até há pouco tempo eu estava dando aula numa escola aqui de São Paulo, a Forex, de interpretação. E às vezes eu confesso que me irritava um pouco até a displicência de alguns poucos alunos. De você chegar e falar assim, olha gente, então, por exemplo, amanhã nós vamos trabalhar a música X, né, ou a cena X do espetáculo X. Vocês, por favor, amanhã não, semana que vem, vocês vão trazer material. Aí chegava na semana, não achei. Aí eu só pensava assim, concentrava um pouco, rezava e falava assim, olha, hoje em dia, não achar não existe. Desculpa. Né? Na minha época, você não achava porque você ia na biblioteca para poder tirar uma xerox da Barça, daquele negócio, ou enfim, do que for, da revista X, do livro tal, e se não achava aquela revista, realmente você podia desistir, porque não tinha. Hoje em dia, você acha no seu bolso. Chama-se celular. É só você ter um pouquinho de paciência. Tem um menino bacana, super amigo, que chama Google. Só você fala, você pode nem escrever se eu tiver com preguiça, você só fala com ele. Google, meu bem, eu preciso disso, beijos. Ele vai resolver para você a parada, basta você ter um pouco de paciência. Então, isso para mim eu acho um pouco, quase uma afronta, sabe? Porque você vê que a pessoa realmente não está afim de estudar. Não, mas aí também esses daí muito provavelmente não vão continuar na profissão, né? Sim. Como qualquer outra profissão, né? Se você não corre atrás, foi um prazer, tchau. A coisa anda. Ainda mais agora, né? Que, voltando, em 83 tiveram 1000 candidatos para participar do Chorus Line, agora teriam 10.000 candidatos do Brasil inteiro se não viesse gente de fora. Né? Então, certamente. Se você não continua o estudo, se você não continua se preparando, você vai ser ultrapassado rapidamente. Exatamente. Você tem que correr atrás. Aliás, eu acho assim, o musical, já há muito tempo, e continua sendo assim,
é da excelência. Você tem que ser excelente no que você faz. Não dá para você ser mais ou menos, porque não funciona. Você vai até um certo limite, mas daqui a pouco você não faz mais. E eu acho assim, a excelência para nós, no meu entender, a excelência do profissional é um kit. Não basta ele ser bom ator, bom bailarino ou bom cantor. Ele tem que ser uma ótima pessoa, ele tem que saber tratar as pessoas à sua volta muito bem, porque assim, musical é uma coisa que muitos já sabem, mas só para lembrar, principalmente esses musicais maiores, cara, você vive no teatro. Né? Agora, por exemplo, eu estava no Fantasma, que foi o último que eu estava fazendo. Você está de quarta a domingo o dia inteiro no teatro, praticamente. Você vai no início da tarde e fica até no final da noite. Sábado e domingo você chega no teatro, faz os espetáculos, dorme na sua casa, acorda e volta para o teatro. Então você convive muito mais no teatro do que em casa. Então, assim, você tem que ter, sabe, esse jeito de lidar com as pessoas. Você tem que... Eu acho assim que uma das maiores qualidades para nós atores, além de estudar, né, de ser muito estudioso, é humildade. Você tem que ser humilde o suficiente para saber que o aprendizado ele é eterno. Se você quiser, você vai aprender sempre. E não é com quem está acima ou maior que você, não. No meu entender, você aprende com qualquer pessoa. É o seu aluno que te fala uma coisa que você olha. Que bacana isso, eu não tinha pensado por esse lado. Sabe? É uma pessoa, um colega de cena que fala uma coisa que você... Nossa, velho, que interessante. Então, assim, basta você estar atento, que você aprende o tempo inteiro. E tem que ser assim. E foi até o que eu li, né, na pesquisa do Robert, o Jazz Roth, lá que foi o diretor da Bela e a Fera, né, que veio aqui. Eu acabei de falar com o Floriano, falei com o Chiara também disso, que em 2002, né, ele percebeu isso nos atores brasileiros, que ele falou, olha, não tinha cultura de teatro musical no Brasil, a gente nos Estados Unidos não sabia de nada que acontecia aí no Brasil, mas quando ele chegou aqui, ele ficou surpreso com a qualidade dos atores. É verdade. Foi o que o Floriano acabou de falar, e você confirmando, né, que vocês começam a prestar atenção em tudo. Então, já que eu não tenho essas informações me dadas previamente, eu vou aprender tudo. Eu vou ver o que o técnico faz, eu vou ver o que o operador de som faz, para poder me montar como um ator completo, né? Exatamente. E realmente eles ficaram muito surpresos assim, com a qualidade que a gente tinha aqui, porque acho que talvez por falta de conhecimento mesmo, né? Como a informação não é igual hoje, que você está de frente do computador, no celular, as coisas fica sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo, né? Naquele instante, eles não tinham tanto conhecimento do que era em termos artísticos no nosso país e ficaram muito surpresos e muito felizes. E foi, para mim, um momento mágico, assim, trabalhar nessa primeira Bela-Feira, como na outra também. Mas como foi a primeira, foi o primeiro grande espetáculo que eu fiz, assim, né, de Broadway na vida. Porque eu entrei no Les Mis antes. Aliás, tem uma história curiosa. Posso contar? É uma história muito curiosa. Quando as primeiras audições da Bela e a Fera foram até dezembro de 2001. Mas só interrompendo, é só para situar, você ainda está em Belo Horizonte ou você já tinha vindo para São Paulo? Não, estava em Belo Horizonte. Aí me mandaram o Léo Diniz, que é um ator bacané, que fez comigo o Fantasma agora. Ele já morava aqui em São Paulo, ele mandou para mim um e-mail. Vai ter teste aqui para o espetáculo da Bela e a Fera, assim, assado. Eu falei, imagina. A gente já tinha trabalhado em 2 musicais juntos, lá em Minas, ele é de mineiro também. E, não, velho, vem fazer, não sei o quê. Eu falei, não, cara, não sei. Enfim, eu acabei vindo, peguei uma partitura lá, não sei com quem, um maestro amigo meu, que para mim era um mundo muito desconhecido. Né? Vim aqui fazer os testes, foram começar em dezembro de 2001 e passaram para 2002. Deram um tempo de Natal e Réveillon e voltaram. E enquanto eu estava fazendo os testes da Bela e a Fera, né, a coisa afunilando, quando chegou em 2002, no início de 2002, a produtora, que era a Heloísa Canton, chegou, os Miseráveis estavam em cartaz no Abril, na época, né?
E ela perguntou para mim assim, e aí, você já assistiu Os Miseráveis? E eu era assim, Rodrigo, eu pegava o ônibus, porque eu trabalhava em Minas em 2 empregos. Então eu pegava o ônibus, vinha de Belo Horizonte para cá a noite inteira viajando, fazia o teste o dia e voltava para BH de ônibus. Porque, 10 horas, né, 10 horas de ônibus. umas 8 horas, é. Aí ela chegou para mim, eu lembro direitinho, era numa quarta-feira. Aí, você já assistiu Os Miseráveis? Os Miseráveis? Eu falei, não. Você não quer assistir? Na hora, eu falei, meu Deus, que maravilha. E ao mesmo tempo, poxa vida, para não falar outro palavrão, como é que eu vou fazer meu trabalho amanhã cedo? Mas eu falei, claro, gostaria muito. Então você é convidado da produção, vem assistir. Fique aí e assista. Aí eu fiquei lá, já estava mais ou menos na hora, fiz uma hora ali na porta da Abril, assisti o espetáculo e me emocionei de uma forma que até hoje eu não me esqueço, porque foi uma... Eu nunca tinha assistido, eu não tinha ido até então lá fora assistir esses grandes musicais. E aí eu assisto Os Miseráveis com Sara, Tumura, Saulo, Paula Capovilla, a Maestrina, enfim, aquele monte de monstro na minha frente. Eu chorava, Rodrigo, mas eu chorava. Até me emociona até hoje. Não só pela beleza do espetáculo, mas por ver um espetáculo que eu jamais imaginaria ver a poucos metros de mim, né? Quando acabou o espetáculo, a produtora me chamou lá na sala dela e falou, e aí, Rodrigo, você gostou? Eu só apontei pro olho, assim, que estava inchado, pareciam 2 hambúrguer cru, de chorar. Aí ela falou assim, que bom que você gostou, porque a gente também está gostando muito de você nos testes, não tinha acabado ainda os testes. Estamos gostando muito do que você está fazendo e a gente está precisando de um ator para Os Miseráveis. Você quer entrar? Eu olhei para ela, Rodrigo, branco, porque assim, eu não sabia o que falar, porque eu não morava aqui, enfim, eu estava vindo fazer um teste, o espetáculo queria começar. No outro ano, ela falou... Em Belo Horizonte. Mas ela não sabia disso, né, coitada? Ela falou, você quer entrar? Eu falei, claro! Ela falou, ok, era numa quarta. Ok, então os ensaios de você começam segunda-feira, 2 horas da tarde. Eu falei, tá bom. Aí fui para Minas, pedi demissão dos 2 empregos, avisei minha família, avisei o Léo Diniz, que tinha me convidado para fazer o teste, perguntei se ele conhecia um local para eu morar por um tempo. Ele falou, velho, eu conheço minha casa, pode ficar lá. Aí eu fiquei na casa do Léo por um tempo, até poder alugar uma coisa minha, e aí, velho, eu nunca mais voltei. Então, assim, foi muito marcante para mim. Mesmo assim, você terminou os testes ou já ficou aprovado direto para Bela e para Fera? Então, aí acabou os testes, mas eu já estava fazendo Os Miseráveis, aí eu passei na Bela e a Fera, mas eu já estava fazendo Os Miseráveis. Então, na hora que acabou Os Miseráveis, eu já emendei direto com o ensaio da Bela e a Fera. Foi mágico. Aí na primeira você já pega logo para fazer a substituição também, para fazer o cover de personagens, né? Eu na primeira não vai fazer cover. Eu na primeira não sabia nem o que era couve, imagina. Couve para mim era aquele negócio, aquele verdura, couve. Eu vou mostrar aqui uma foto. Vocês podem ver na página do Rodrigo, mas tem aqui uma dele como Dindom. De Dindom. Né? Que foi o papel que o Jonathan Joba fez. E tem uma aqui dele como o Maurice, aí já é aqui da segunda temporada. Da segunda temporada, Aqui ele que faz o pai da Bela. Maurice, o pai da Bela. Né? Na primeira temporada eu entrei no coro, orgulhosamente, muito feliz. Eu fazia o livreiro, que era um personagem um pouquinho maior, e vários outros. E era a cover de Dindom, que é o relógio, Lumière, que é o nosso candelabro, e Maurice. Eu já era a cover do Maurice. E tem uma curiosidade muito boa, né, nessa primeira... Eu tenho umas fotinhas aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Foto impressa. Uma vez, já me perguntaram assim, então, você já esqueceu o texto? Eu falei, meu filho, a gente esquece o texto muito, por incrível que pareça, acontece. Uma distração que acontece qualquer no palco, se você não está muito focado, essa distração pode bagunçar a sua cabeça e faz assim, parece que o personagem faz assim, parece, muito maluco.
É muito maluco. Aí, eu lembro que na época eu estava fazendo e parece que, se eu não me engano, o Saulo não, o Saulo estava machucado, então ele não estava fazendo a Fera. Um dos substitutos da Fera era o Tumura, Marcos Tumura, o Uhum. saudoso, maravilhoso Tumura. Deixa eu só abrir um parênteses. Você chegou até a trabalhar na última peça que o Tumura fez, né, que foi o Forever Young. Sim. Para o pessoal que não sabe, toda essa série de lives do A Bela e a Fera está sendo dedicada ao ator Marcos Tumura, que infelizmente está em outro plano, mas que se tivesse aqui conosco fisicamente estaria nessa série de lives, né? Era além de um ator, do pouco que eu conheci pessoalmente, era uma pessoa incrível, de uma educação, Incrível. de um trato e além de uma qualidade de trabalho muito grande. Então, nossa, essa série de Tumura era lives é dedicada a ele. Tumura era uma coisa, né? É difícil explicar. Um ser de luz, um artista excepcional, enfim. Aí o Tumura foi fazer a Fera. O Tumura foi fazer a Fera e eu tive que fazer o Lumière. Eu era o cover do Lumière. Beleza, vamos lá fazer o Lumière. E fazendo Lumière. Eu fiquei uma semana, mais de uma semana fazendo, porque o Saulo tinha machucado feio na época, se eu não me falha a memória. Aí, Rodrigo, não sei se o Joba que fazia o Dindon se machucou num sábado. Na segunda sessão do sábado. Eu fiz a primeira de Lumière. Na segunda sessão de sábado, o Joba se acidentou, não lembro o que era. Aí chegaram para mim e falaram, Rodrigo, agora você vai fazer o Dindon, ok? Falei, tá, ok. E aí, né, beleza, tá, roupa de Dindon, e bora. Espetáculo, começou o espetáculo. Para quem não conhece o espetáculo, o Dindon e o Lumière são personagens, entre aspas, assim, quase irmãos, que eles estão quase sempre em cena juntos, e um sempre respondendo o outro. Basicamente são os dois lados da moeda, né? Um aquele humor e aquele característica britânica, e o outro é o francês e um pouco mais atirado. Exatamente. E eles estão muito. Antigamente, né? Eu gosto do Mago. E eles estão muito em cena juntos, muito tempo. Tem poucas cenas só que eles não estão juntos. E aí, eu lá fazendo Dindon, lá tentando lembrar as cenas todas, estava indo tudo bem. De repente, chega uma cena, não me esqueço disso, chega uma cena que o Dindon que eu estava fazendo, que era do Joba, maravilhoso Joba, ele tinha que falar assim, ela perguntava, a senhora Potts perguntava, mas e a Rosa? Eu falava, Rosa vem perdendo pétalas numa velocidade alarmante. Eu não me esqueço dessa frase. Aí ela pergunta, mas Dindon e a Rosa? Na hora, gente, me deu, não foi um branco, não foi um transparente. Porque Lumière, Dindon, parece que fez assim, na cabeça, na hora que ela falou, mas Rodrigo e a Rosa? Oh, Rodrigo, mas Dindon e a Rosa? Eu falei, a Rosa? A Rosa? A Rosa. A Rosa. E não vinha. Não vinha. Ficou aquele climão assim, na cabeça da gente parece que passou 2 semanas, mas passaram alguns segundos. E a Rosa, meu Deus, a Rosa. Aí alguém falou, e as pétalas? Vem, perdendo pétalas na velocidade alarmante. Resultado, quando eu cheguei no camarim, quando acabou o primeiro ato, esse ano, sei lá, quando acabou o ato, eu cheguei no camarim, estava escrito assim, de batom na minha bancada, vem perdendo pétalas, para nunca mais esquecer, que alguém fez só para me zoar. Foi maravilhoso, nossa, que aperto. Mas imagino, né, porque também maravilhoso deve ter sido, né? Ainda mais para aquele ator que trabalhou em grupos folclóricos, que fez canto, que cantou na noite, que cantou em coral. Você chegar, tudo bem, você tem o Lemis, mas o cenário, digamos assim, era um pouquinho mais modesto em comparação com o da Bela e da Fera, né? Sim. Você pegar e ver aquilo tudo, imagina na sua cabeça assim, o filme da fama sendo tornado em realidade, né? Você vendo toda a oportunidade que se descortinava à sua frente. Cara, foi mágico participar da Bela Fera, porque, como eu falei lá atrás,
como o Lemis eu já peguei o bonde, nem estava andando, o bonde já estava quase parando, foi o primeiro grande espetáculo que eu comecei do zero. A primeira reunião de elenco, o primeiro ensaio e tudo, o espetáculo inteiro. Foi incrível, incrível, é um processo incrível. Os americanos, né, eles têm uma maneira de trabalhar genial, que até então eu não conhecia. Essa coisa que hoje já é para nós muito comum, mas eu não tinha visto a capacidade que eles têm de nos ensaiar. Dança, canto e interpretação simultaneamente. No primeiro dia de ensaio, já separou. Essa turma vai com fulano para fazer dança, essa turma vai com Beltrano para fazer canto, e os principais vão com o outro lá para poder fazer interpretação. Eu falei, gente, mas isso não vai dar certo. E ensaiavam, Rodrigo, partes separadas. Que eu achava aquilo, cara, uma loucura. Eu falei, gente, mas como assim? A gente não tem nem a sequência na cabeça. A primeira vez que a turma se juntou, nós fizemos uma passada, assim, cada um fazendo a parte que tinha aprendido, falei, caramba, bicho, que impressionante! A coisa fez assim, pum! A coisa andou numa velocidade absurda. É impressionante como eles sabem fazer isso de uma forma brilhante. Hoje para nós é muito tranquilo, mas para mim na época eu fiquei estupefato, assim, sabe? Porque ainda não tinha essa prática, não tinha esse costume, né? Não, aqui no Brasil, de você ensaiar desse jeito, né? E ver depois o resultado dando tudo certo, né? Imagina, eu vim de Belo Horizonte, não falando mal de Belo Horizonte, tenho orgulho de ser de lá, produções maravilhosas que eu cheguei a fazer lá, mas eu já ensaiei 5 meses uma peça, para poder ficar um pouquinho em cartaz e acabou. Aí você vê que em 2 meses a peça já está pronta, você fala assim, como? Como um musical, com esse monte de aparato, de coisa que entra, que sai, que sobe, que anda, como que eles fazem? Aí depois que você trabalha com eles, você diz assim, rapaz, eles são espetaculares. É sempre uma aula trabalhar com eles. Com como a gente fala, né, como os importados, quando eles vêm, os criativos, na verdade, né, quando eles vêm nos ensinar, cara, eles são geniais. Mas é aquela coisa também, né? Nisso a gente não pode deixar de apontar, porque já tem uma tradição, né? O que a gente estava começando a fazer a tradição nossa, exato, já vinha de um tempo, né? Então, para eles era muito mais fácil, porque aí também passaram, e foi o que eu penso, né? Foi uma escola para todos os nossos técnicos, para os nossos... Para todo mundo. Para todo mundo. Exatamente. Né? Para todo mundo. É como se a gente fosse ensinar para eles carnaval. Né? A gente nunca não entende nada, mas a gente já faz isso há muito tempo. Mas, como você muito bem disse, eles fazem isso, é uma tradição para eles fazem isso há muitos anos. Então, é sensacional, assim como eles já sabem, a técnica, a expertise que eles têm é fantástica, cara, é fantástica. Eu sempre aprendo absurdamente com eles. Teve uma vez, Rodrigo, até nessa primeira Bela Fera, que a pessoa que... Eu não vou lembrar o nome do diretor agora, que ele era o diretor assistente. Eu sinto muito, mas eu não lembro o nome dele agora. Ele estava ensaiando, eu estava só assistindo o ensaio, porque era um ensaio de Dindon, Lumière, Fera, papapá. E a gente, quando corre, se você não tem, conforme a direção, se você não tem afazeres naquele momento, você pode assistir como ouvinte os principais, ali mudinho, calado, quieto. Mas você pode assistir. Então eu estava lá assistindo, ele trabalhando com tambura, com jô, blá, blá, blá. E ele era de cena, ele fazia interpretação. Aí tinha uma pianista lá que foi contratada, brasileira, que foi contratada para poder fazer a correpetição, né, para poder tocar enquanto a cena andava, que era uma cena que dependia da música também, que ela era toda musicada. Ele começou a ensaiar, ela começou a tocar, ele não. Aí deu assim para ela um ritmo com a mão, ok, thank you, ok. Let's go! Aí começou a cena de novo, ela errou, ele não. Ok, thank you. Que eles são educadíssimos, cara. Amo gente educada. E até começou a cena, a menina errou de novo. Ele educadamente assim, ok, wait a minute.
saiu de onde ele estava ensaiando, pediu licença a ela, ele que era de interpretação, não é de música, sentou-se ao piano, destruiu o piano de uma forma que eu fiquei passado, tanto que o homem tocava maravilhosamente bem. Ok? É assim que você tem que fazer. Thank you. Levantou e continuou fazendo cena. E nós assim, ó. Porque ele tocou muito mais do que a pianista que foi contratada para fazer. Não falando mal dela, mas é porque assim, eles são geniais. Geniais. E vem cá, eu vou dar uma corrida no tempo. Vamos lá. Né? Porque é aquela coisa, você depois faz em 2009, né? E até que chega o live action em 2017, né? Que o da Bela e da Fera foi em 2017. Foi, é isso. Foi 2017. E aí você foi chamado para dublagem. Como é que você entrou nessa área de dublagem? Como é que você... Porque você chegou a fazer outros, né? Outros filmes, dublagem de outros desenhos, mas como é que você fez esse algo a mais dentro da sua carreira de ator? Na verdade, a dublagem começou para mim inicialmente por causa do canto. A Cidália Castro, que ainda é hoje uma... Era atriz, na época ela fazia comigo o primeiro Fantasma da Ópera, em 2000, isso era 2006, 2007 mais ou menos. Ela estava precisando ela já trabalhava com dublagem, diretora de música, ela trabalha na parte musical das produções que tem música, né? Ela é diretora musical de dublagem. E ela precisava de uma voz com meu timbre para um personagem X. E ela me chamou para fazer o teste, acabei passei, e aí eu comecei a fazer dublagem cantando. Eu só ia lá, cantei a música e pronto. Depois, com o tempo, foi surgindo personagens menores, que eu fazia uma fala ali, outra colar, junto com a música. Depois de um certo tempo eu já não cantava mais, e já filmes só dublados, depois outros que dublavam e cantavam, enfim, aí que eu entrei no mercado. Mas eu comecei cantando. E quando eles me chamaram para fazer a Bela Fera, eu não fui convidado para fazer a Bela Fera. A gente não é convidado. Pelo menos nós que não somos globais, não, né? Assim, globais no sentido famosos. Tudo é teste. Eu fui chamado para fazer um teste para o Morris da Bela Fera. Mas você já sabia para que era? Ou... Porque eu cheguei a ler algumas coisas. Você chega sem saber para qual que é o personagem, né? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Eles só falam pra gente, Rodrigo, tem um teste que é a sua voz, que é a sua cara, quinta-feira, 3 horas da tarde. Você pode? Posso. Ok. Ninguém fala nada. Quando você chega lá no estúdio, quando você chega na estante lá e olha o texto, aí sim você vai saber o que é. Né? O diretor às vezes fala antes, enfim. Mas é na hora, naquele momento. Aliás, dublagem é assim. Você não leva, para quem não sabe, às vezes fala assim, a dublagem não ficou muito boa. Porque dublar, cara, não é fácil. Umas pessoas têm até mais facilidade do que outras, mas o trabalho é muito complicado, muito complexo. Porque você tem a voz para passar, só a voz, no nosso caso, né, de dublador, para passar a emoção que o cara fez com o corpo inteiro, digamos assim. Né? Quando a gente está no teatro, quando a gente está atuando... No caso de um desenho que é de um personagem, que nem realmente existe, você tem que passar Exato. o sentimento através da sua voz, né? Exatamente, a gente só tem a voz. Então, assim, não é fácil. Eu amo fazer, mas não é fácil. E aí, quando eu cheguei lá e eu vi que era o Morris, eu falei, nossa, cara, que legal, eu fiz esse personagem no teatro. Eu sem querer, por hábito, eu já cheguei e abri a voz assim bem alta. Bela! Ele, não! Calma, você não está no palco. Não, a gente teve um acesso de riso. Gente, me desculpa. Foi ação-reação, sabe? Eu li o texto e já mandei. Tanto que o Morris do live action... Aliás, uma outra curiosidade. Pessoas que às vezes adoram descer além em dublagem, a gente não tem a liberdade de fazer o que a gente quer. A gente tem primeiro um diretor, que a gente tem que, como todos os diretores, seguir a orientação dele, ele é o diretor, né? Você é o ator, você, entre aspas, está sendo, entre aspas, tá, gente, com todo respeito à nossa profissão, mas você está sendo pago para executar o que o diretor pede, né? E no caso da dublagem, além do diretor,
você tem o original. Você não pode, por exemplo, se a dublagem é a voz do personagem original, conforme a produção, né? Mas geralmente não. Principalmente Disney. Disney não deixa mesmo. Se a voz original é uma voz, você não pode dublar assim, é a mesma coisa, que ninguém vai te aceitar. Você tem que se aproximar ao máximo do original, não é imitar, é aproximar, ter a mesma visão que ele teve, o mesmo um timbre um pouco semelhante, né? Então, o Morrice, no caso, por exemplo, da Bela e a Fera, era tudo baixinho, ele falava aqui, Bela, era uma voz toda assim, mais sussurrada. Em alguns momentos, claro, que ele, né, gritava, mas era uma voz bem pequena. Aí eu achei a voz. Quando a gente foi passando no teste, ele falou, ok. Bela. Tanto que tem uma música que ele canta, que é Canções do Momento, caixinha de música, Meu Deus, Deu Branco. Olha, Deu Branco. Se tiver aí, se alguém soubesse se lembrar da... Nossa, deu branco aqui agora. Eu fiquei com Canções do Momento, falei Canções do Momento, lembrei do Milton, me bagunçou aqui. Daqui a pouco eu lembro, gente. Tudo bem. Que tinha a canção do Morris. É uma música bem suave, uma vozinha bem doce, bem aquele pai assim que ampara, sabe? Que é quase um avô que você tem vontade de levar para casa. E ele é um pouco diferente do Morris do palco, né? Porque o Morris do palco, pelo menos, digamos assim, pelo que eu me lembro, né, que já faz quase 20 anos, o Morris do palco tem um pouco um lado meio cômico, não tem? E o Morris do filme já é tipo como se fosse um outro A Bela e a Fera, né? É um pouco diferente, porque eu lembro que o diretor do musical falava pra gente assim, olha, porque depois na segunda, para quem não sabe, em 2009, quando a Bela e a Fera voltou, eu também fiz o teste e acabei que eu fui o Morrice em 2009. Não um cover, eu era o Morrice, o personagem. E o diretor falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele falou, Melaré, você tem que achar uma mistura aí na forma que você vai compor esse personagem de Papai Noel com Einstein. Ele tem que ser um senhor que nos cative pela doçura, mas que ao mesmo tempo ele tem a loucura e a cabeça a mil do Einstein em alguns momentos. E é exatamente isso. Tem uns momentos que ele dá uma aspirada, quando ele aparece em cena, ele está com um chapéu que tem umas molas enormes, uma coisa meio doida assim, e tem os momentos de doçura. Mas realmente a linguagem do live action, de todos os live action que eu fiz, a linguagem do live action é diferente do musical, que é diferente da animação. São três coisas distintas, bem distintas. Para o pessoal que não sabe, o Rodrigo fez Cores do Momento? Cores dos... Não, Cores... A música. Gente, como tá branco assim. Eu vou colocar aqui. Eu acredito ser possível fazer o tempo andar para trás. O amor é a resposta dessa vida tão fugaz. Trago as cores e os momentos para que nunca tenham fim. O amor sempre estará dentro de mim. Bonitinho, né? Bem, estava falando para o pessoal que... Porque é aquela coisa, né? Às vezes o dublador põe a voz e muitas vezes não é a voz do dublador, mas a voz do personagem. Rodrigo chegou a fazer o Sultão, do live action do Aladdin, o Scar, do filme, não desenho, não animação, do Rei Leão, e o Morrice, do A Bela e a Fera, do live action. São bem distintos. No caso, apesar da gente estar falando da Bela e a Fera, mas, por exemplo, o Scar foi um personagem que deu muito falatório, porque no live action, a forma que o diretor quis que o Scar fosse era bem diferente da animação. Aliás, o live action é muito diferente da animação. Tanto que na música do Scar, por exemplo, que é o Se Preparem, né, o Be Prepare, no desenho é uma festa.
As hienas cantam, dançam, e tem fogos de artifício, balé. É uma festa. No live action é uma outra história. Ele vai falando para as hienas, é como se fosse um político que vai convencendo os eleitores, ele vai subindo a pedra, e quando ele chega lá em cima, ele está no púlpito, como se fosse um grande político falando, me sigam, sigam a mim, que vocês se darão bem, sabe? É um político, é um discurso assim, fiquem comigo que você vai dar certo. Não é aquela, não estou falando mal, mas é porque é diferente, é bem diferente. E essa é a orientação que a gente tem da direção, a gente tem que se aproximar do original. Então, se você for escutar o Ejiofor fazendo o Ska, por exemplo, que é maravilhoso, é outro tom. Não tem aquele tom engraçado, tão engraçado do desenho, porque ele é mais adulto. Para mim, eu penso assim, é só uma teoria minha, tá, gente? Não é nenhuma verdade absoluta, não. Os live actions, se pode falar assim, eles são um pouco mais adultos do que a animação. Então, a pegada deles é diferente. Todos que eu já vi, a pegada é um pouco mais, entre aspas, realista, né? Bem que não tem como o Leão falar, mas enfim, aproxima mais do real do que o fantástico que é a animação. Que você pode fazer o que você quiser. Sim, com certeza. E é interessante isso que você colocou, que eu até fiquei na cabeça, né? Que quando você trabalha com a dublagem, você tem que, né? Que foi o que você falou. Além de atender o diretor, você tem que atender o cliente, né? Que é no caso da Disney. Se o cliente não gostar da voz que o diretor pediu para o ator, tem que começar tudo do zero, tem que mudar, porque tudo do zero. O cliente tem que ser atendido, né? Tanto que, por exemplo, Rodrigo, né, nessas produções da Disney, por exemplo, que eu tive a honra de dublar, fica o diretor, o técnico de dublagem, que é o que opera todo o equipamento, enquanto o diretor vai falando para nós como nós temos que fazer, nós ali na cabine com a tela e o texto, e junto com o diretor estava uma representante da Disney. Ela já fica ali o tempo inteiro, porque alguma coisa que ela não gosta, alguma palavra que ela acha que não soou bem, ela, não. Isso temos que mudar. Na hora, já vai ali, muda e dá um jeito. Na hora. E deixa eu só perguntar uma coisa, que infelizmente já estamos acabando, mas fiquei na mente. A gente, com certeza, no próximo ano, a gente vai falar do Fantasma, né? Que nesse ano foram os musicais que fizeram parte da minha história, que marcaram a minha vida, né? Então, esses que foram escolhidos, os 6 que foram escolhidos são esses. Mas fala pra gente, como é que era no Fantasma, que você trabalhava tanto como ator como assistente de direção? Também não chegava essas horas que confundia o que eu estou fazendo? Eu estou no palco atuando, eu estou no palco lá, fazendo a direção? Muito. Olha, nesse último Fantasma de agora, de 2019, né, 18 e 19, eu comecei no coro, fazendo Leloeiro, Monsieur Lefebvre, enfim. E era cover de Monsieur Firmin. De um determinado tempo, eu fui ser assistente da Raquel Ripani, que era a nossa diretora residente. Fiquei um tempo como assistente dela, ajudando a fazer algumas coisas de interpretação lá, porque muitas pessoas foram trocadas, tinha muito ator novo. Então eu auxiliava no que eu podia. E acabou que a Raquel saiu do Fantasma, e aí a produção achou assim, cara, você já era assistente da Raquel, como foi lá em 2005, 2007, foi exatamente a mesma coisa. Eu era assistente da Tânia no Fantasma. E aí a Tânia teve que sair, na verdade o Fantasma foi além, a gente ia ficar 1 ano e meio, ficamos 2. Ela já tinha assumido um compromisso profissional, ela teve que sair, então ela falou, como agora também, olha, você é meu assistente, para mim eu indico você, porque tudo que eu sei, entre aspas, né? Quem sou eu para ser uma Tânia Nardini, mas o que eu quero passar para o espetáculo, você já sabe bastante, que você está do meu lado desde o início. E agora foi a mesma coisa. Acabei que eu já estava de assistente da Raquel e me tornei o diretor residente. E ainda continuei fazendo, às vezes, quando precisava, coro e Monsieur Firmin. Então é divertido. Mas
Como diz um amigo meu, dá uma confusada. Dá uma confusada. Volta à cena, né? Exatamente. Ó, gente, eu trouxe um brinquedinho aqui para vocês. Olha que bonitinho. Olha só, o menino mesmo. Ainda acende. Deixa eu mostrar uma coisa aqui antes que acabe. Tem segundos só, né? Enquanto você vai pegar, pessoal, amanhã às 4 da tarde a gente tem a conversa live com a Tânia Nardini, que foi a diretora residente, né? E maravilhosa! Às 8 da noite a gente tem com o Jonas Pinas, que é o ilustrador que adaptou o conto da Bela e da Fera do século XVIII para a Inglaterra de 1954. Tá? Então não percam amanhã as 2 últimas lives dessa série da Bela e da Fera. Pode mostrar, Rô. Olha só que bonitinho, um presente, 2 presentes que eu ganhei da época da Paula Capovilla, que fez a Senhora Potts da Bela e a Fera de 2009. Olha que lindo! Ela que fez tudo. Ó, o Lumière. Ó, todos os detalhes da roupa, o sapatinho, tudo, a bota, todos os detalhes do Lumière, as velhinhas, exatamente como era. E o Maurice. Ó, o mesmo tipo a meia de uma listrada e a outra não, os remendos da calça, até os detalhes da blusa, as folhinhas da blusa, tem umas florezinhas meio desbotadas. Aí, Paula Capovilla. Maravilhosa! A gente conversou com a Paula do mês passado, em que ela fala quando ela fez Evita. Então, tem essas lives salvas lá no nosso IGTV. Assistam, gente, porque a Paula é uma coisa. Uma coisa de maravilhosa. Rodrigo, eu queria só agradecer de novo. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Muito obrigado por ter feito. E vice-versa. E fica à vontade para despedir do pessoal. Gente, olha, muito obrigado, Rodrigo, Opinião de Peso, pelo convite. Eu adorei. Eu queria ter mais um monte de coisa que eu tinha separado ali para mostrar. E por mim a gente falava horas desse espetáculo, A Bela e a Fera, que é tão presente na minha vida, né? Já fiz de alguma forma 3 vezes, né? Os 2 espetáculos e a dublagem. Eu amo A Bela e a Fera, eu amo fazer Disney. Muita gente não gosta, muita gente desce a lenha, mas, né? Azar, eu adoro. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguma coisa aí. E desculpa que eu falo muito, que eu falo mesmo. Aí vem fazer aula comigo, hein? Fala aí como é que o pessoal pode te encontrar para poder fazer aula com você. É só me procura no Instagram. É R de Rodrigo Mialarete, com 2 L's e T mudo no final. Mialarete. Mia de gato, que eu sou Mia. Maravilhoso, Mia Larete. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E para o pessoal que perdeu ou para o pessoal que vai ver depois, compartilhem. A partir de amanhã, as lives de hoje, tanto com Floriano Nogueira quanto com o Rodrigo, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Então dá para ver melhor do que ficar vendo no Instagram. Tá bom? Uma última curiosidade, ó. Eu testando as velas de Lumière. Olha como é. Pronto. E acendi, para o pessoal que não se lembra, acendi a cabeça e acendi as 2 mãos. Não, só as mãos. A cabeça não, só as mãos. Não acendi a cabeça? Não, a cabeça nunca acende. Não, a cabeça, no segundo ato, ela tem uma vela, porque ele vai se transformando cada vez mais em objeto, mas ela não acende. Deixa de ser humano e começa a transformar em objeto, né? Exatamente. Tem aqui, ó. Aí eu aqui, ó, de segundo ato, tem que ver se dá pra ver. Mas dá reflexo, tá vendo? E quem que tá atrás? A Janaína? É a Ana Toledo. Ana Toledo. Tá. Ontem eu mostrei uma foto que tava a Ana como Miss Potts, acho que você tava como Lumière e o Joba como o Jindom. Então, pro pessoal que não viu hoje, vejam a live de ontem que aí vocês vão ver a foto dos 3. Tá faltando 30 segundos. Então, um beijo para todo mundo. Obrigado. Amanhã, um beijo. 16 horas, 20 horas, Jonasina. E vejam as lives que a gente já fez. Gente, não perca o Tânia Nardini, é uma profissional exemplar.
Tchau, Rodrigo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Agora tem que esperar acabar porque ele... Vamos lá.